Eu me chamo professor Bermudes, sou professor do IFES Campus Serra e o nosso tema de hoje será carboidratos, ou glicídios, ou ainda hidratos de carbono. Os conceitos abordados na aula de hoje serão características gerais dos carboidratos, classificação dos carboidratos, monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os carboidratos, eles também são conhecidos como hidratos de carbono, açúcares e glicídios. E eles são formados através da atividade fotossintética, do metabolismo fotossintético, na qual, para que ocorra, é necessária a presença de CO2, de água e de luz. Essa luz, essa energia luminosa, ela é absorvida e convertida em energia química que fica na molécula de açúcar formado, nesse caso, a glicose. Os carboidratos, eles são altamente abundantes na natureza. E são moléculas que vão desempenhar diversas funções. Entre essas funções, nós temos a função energética, na qual é desempenhada por diversos tipos de açúcares ou carboidratos, como a glicose, que é a nossa fonte primária de energia, a frutose, a lactose, o amido, a sacarose. Nós temos a função estrutural, como, por exemplo, a celulose, que é o açúcar mais abundante na natureza, presente na parede celular dos vegetais, a quitina, presente no exoesqueleto dos artrópodes, e também na estrutura hereditária, na qual nós temos a molécula de DNA e RNA. O que tem uma molécula hereditária? Qual a relação dessa molécula hereditária com os carboidratos? O DNA contém um açúcar na sua composição, conhecido como desoxirribose, enquanto o RNA contém um açúcar chamado de ribose. Ambos são monossacarídeos, são carboidratos e componente dessas moléculas com funções hereditárias. Iniciaremos, então, o estudo da classificação dos carboidratos. Iniciaremos com os monossacarídeos, que são os açúcares mais simples, e o precursor, aquele que vai originar as outras classes de carboidratos, como os disacarídeos e os polissacarídeos. Quimicamente, podemos falar que os monossacarídeos são conhecidos como polidroxialdeído e polidroxicetona. Por que isso daí? Quando analisamos a fórmula molecular, tanto da glicose como da frutose, vemos que tanto a frutose quanto a glicose vão ter uma fórmula molecular C6H12O6. Então você pode me perguntar, aonde que vai estar a diferença, então, entre a frutose e a glicose? Primeiro, na arrumação espacial, na estrutura da molécula. E segundo, na função química ligada a ele. Eu tenho, no caso da glicose, a função aldeído. Então eu digo que a glicose é uma aldose. No caso da frutose, eu tenho a função química cetona. Então, eu digo que a frutose é uma cetose. Essa terminação -ose vem do açúcar, da classificação dos açúcares. Os monossacarídeos, eles apresentam uma fórmula geral CnH2ON, onde N é o número de carbono. Então, note o seguinte, se eu tenho um número de carbonos igual a 3, o que acontece? Se N é igual a 3, C3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Então, a fórmula do meu monossacarídeo seria C3H6O3, seria uma triose. Se eu coloco 4, eu tenho C4H8O4, uma tetrose. Se for 5, eu terei o quê? Uma pentose. Se for 6, uma hexose. E se for 7, uma heptose. Lembrando que esse N ele varia de 3 a 7. Os monossacarídeos seguem a fórmula CnH2ON. Só que existe um açúcar, um monossacarídeo, que foge a essa regra. É a única exceção, que seria a desoxirribose, o açúcar do DNA. Note
que, se é uma pentose, ele deveria ter ter como fórmula C5H10O5. Note que ele tem apenas 4 oxigênios. 1, 2, 3, 4. Então, a desoxirribose, a fórmula molecular dela é C5H10O4, fugindo então a regra CnH2ON. Então, essa é a única exceção. Vamos ficar ligados. Os monossacarídeos mais importantes seriam as pentoses e as hexoses. Como já dissemos, as pentoses mais importantes seriam a desoxirribose e a ribose. Por quê? A desoxirribose é o açúcar do DNA e a ribose é o açúcar encontrado no RNA. As hexoses mais importantes seriam a glicose, galactose e frutose, todas elas apresentando uma mesma fórmula molecular, só que apresentando a fórmula estrutural e grupos químicos diferentes. Lembrando que tanto a glicose quanto a lactose e a frutose, eles vão apresentar uma função energética. Como eu disse no slide anterior, só recordando, a desoxirribose ela foge à regra CnH2ON, aonde eu tenho apenas 4 átomos de oxigênio. Então, nesse caso, a sua fórmula, ao invés de ser C5H10, em vez de ser H10, O5 vai ser C5H10O4. O segundo grupo de carboidrato que nós vamos estudar será os disacarídeos. Os disacarídeos são moléculas de açúcares de carboidratos formados pela reação de 2 monossacarídeos através de ligações glicosídicas. Essas ligações ocorrem através de reações de desidratação. Por que desidratação? Porque se perde uma molécula de água. Então, note o seguinte, eu tenho aqui uma sacarose. A sacarose é um disacarídeo formado pela reação de uma glicose com uma frutose. Note que ambas as moléculas de monossacarídeo estão ligadas por onde? Estão ligadas por um átomo de oxigênio. Então, o que acontece aqui é o seguinte, essas duas moléculas estão unidas pelo oxigênio porque aqui se perdeu uma molécula de água. Por isso que a gente fala que essa reação é uma reação de desidratação. Agora, uma vez que eu formei o disacarídeo, e se eu quero separar essas duas moléculas, o que eu vou injetar aqui então? O que eu perdi? Eu perdi água. Então, se eu perdi água, para eu separar essas duas moléculas, eu vou injetar então água. Então, eu vou ter uma reação agora de quê? De hidrólise. Então, a formação do disacarídeo é uma reação de desidratação. A reação de separação do disacarídeo é uma reação de hidrólise. Agora, quais são os principais disacarídeos que nós temos? Os principais disacarídeos que nós temos são 3. Sacarose, formado pela glicose mais a frutose, é o açúcar que a gente utiliza no nosso dia a dia, né, extraído da cana-de-açúcar e da beterraba. A lactose, que é a glicose, mais galactose, que é o açúcar do leite. E a maltose, que é a glicose mais glicose, que é o açúcar de malte e da cevada, utilizado na fabricação da cerveja. Então, aqui nós temos as fórmulas moleculares tanto da maltose quanto da
sacarose quanto da lactose. Lembrando que os disacarídeos eles vão ter uma função energética, ou seja, vai ser fonte de energia. O terceiro e último grupo são os carboidratos complexos, com macromoléculas formadas por milhares de monossacarídeos ligados entre si por ligações glicosídicas. E entre esses polissacarídeos, nós temos a celulose, o glicogênio, o amido e a quitina. O que acontece? Assim como nos disacarídeos, nos polissacarídeos eu tenho a união, a reação de várias moléculas de monossacarídeos. Cada reação, cada ligação dessa daqui vai liberar também uma molécula de água. Logo, o que acontece? A reação dos monossacarídeos na formação de um polissacarídeo também é uma reação de desidratação. Nós temos dois tipos de polissacarídeos, os polissacarídeos estruturais e os polissacarídeos energéticos. Inicialmente, vamos estudar os polissacarídeos estruturais. O primeiro dele é a celulose. Como disse para vocês, é o açúcar de maior abundância na natureza. Por quê? Porque ele é o componente da parede celular dos vegetais. Então, isso é importante salientar. O açúcar de maior abundância é a celulose, porque é o principal componente da parede celular dos vegetais. Um outro polissacarídeo com função estrutural é a quitina. A quitina, como já vimos anteriormente, ela é componente do exoesqueleto dos artrópodes. E a quitina é componente da parede celular dos fungos. Então, note, a celulose é componente da parede celular dos vegetais e a quitina é componente da parede celular dos fungos. Então, é muito importante você ter isso em mente. Note que a celulose ela é um açúcar formado pela ligação de várias moléculas, de milhares de moléculas de glicose. Um outro tipo de polissacarídeo é o polissacarídeo energético. E nesse caso nós temos dois polissacarídeos energéticos. O glicogênio, que é a reserva energética dos animais, que fica armazenado nos músculos e no fígado. E nós temos o amido, que é a reserva energética dos vegetais. Mas vamos falar primeiro um pouquinho do glicogênio. O glicogênio ele tem o seu metabolismo regulado por dois hormônios produzidos pelo pâncreas, a insulina e o glucagon. A insulina ela retira açúcar do sangue. Então, quando você acaba de se alimentar, você acaba de fazer aquele lanche gostoso, o que acontece? A taxa de açúcar aumenta. Consequentemente, o seu pâncreas vai liberar no sangue a insulina. Para quê? Para diminuir essa taxa de açúcar no sangue. Então, esse açúcar é jogado para dentro das células, armazenado na forma de glicogênio, e se ainda tiver em excesso no sangue, ele é convertido a lipídio e vai ficar armazenado no seu tecido adiposo. Por isso que o excesso de açúcar ele vai fazer com que você engorde. Quando eu não tomo café da manhã, eu saio de casa sem tomar o café da manhã, a minha taxa de açúcar ela diminui. Consequentemente, o que vai acontecer? O meu pâncreas vai liberar o glucagon. O que o glucagon faz? Ele faz uma glicogenólise. Ele vai lá no fígado, ele quebra a molécula de glicogênio, liberando essa glicose para a nossa corrente sanguínea. Então, a taxa de açúcar vai aumentar. Então, enquanto a insulina faz uma glicogênese, que é a formação de glicogênio, tira açúcar do sangue e armazena na forma de glicogênio, o glucagon é antagônico. Ele faz a quebra do glicogênio, liberando a glicose no sangue. Só que isso daí você vai ver com mais detalhes na aula de sistema endócrino. Um outro tipo de polissacarídeo energético é o amido.
O amido é encontrado nos vegetais, é a reserva energética dos vegetais. E ele fica armazenado nas raízes, né, por exemplo, o aipim, a mandioca, e nos tubérculos, como por exemplo a batata inglesa. São alimentos altamente calóricos, por quê? Porque tem uma grande quantidade de amido. E diferente da celulose, o amido é digerido pela gente. Nós temos uma enzima chamada amilase que quebra a molécula de amido, liberando então a glicose. Por quê? Porque o amido é formado por milhares de moléculas de glicose. Então a amilase vai quebrando o amido e liberando essa glicose que vai sendo absorvida pelo nosso organismo. Então, pessoal, espero que eu tenha contribuído com vocês e até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço e não esqueça, façam as atividades. Um grande abraço.